E o serviço de monitoramento de frota de caminhão tem crescido nos últimos anos. E eu converso ao vivo agora com Rafael Pereira, ele que é gerente-geral da AICO Brasil, está aqui no telão. Rafael, bom dia, obrigada pela entrevista, pela participação. Bom dia, Renata. Eu que agradeço aí pelo convite e pela abertura para a gente falar um pouquinho sobre mercado de monitoramento. Quanto cresceu esse mercado nos últimos anos? A gente sentiu aqui, percebeu que esse mercado ele cresceu 150% aí ao longo dos 2 últimos anos, com uma procura maior sobre esse tipo de solução de monitoramento de frota ali em campo. Mas o que é exatamente esse serviço, né? Quando a gente fala em monitoramento, há um tempo atrás a gente pensava só em roubo de caminhões, né? Para evitar o roubo de algum carro, de algum veículo. Hoje em dia, o que inclui esse serviço? Exato. Hoje eu acho que uma evolução do mercado nesse sentido, onde as empresas buscam maior eficiência do uso desses ativos. Então, esse serviço hoje ele tem mais como objetivo otimizar o uso dessa frota, onde você vai obter maior produtividade desses equipamentos que estão trabalhando em campo e, consequentemente, você vai obter, por exemplo, resultados como redução do consumo de diesel, soluções aí de segurança como anticolisão, checklists de inspeção, câmeras de fadiga. Então, tem tanto um viés de buscar uma redução do custo, um aumento de produtividade e maior segurança das operações em campo. Mas como é que funciona, por exemplo, de risco de colisão? Como é que um equipamento consegue perceber que um motorista está com sono, ele está com fadiga no volante? Como é que é feito esse cálculo? Perfeito. São câmeras que são instaladas no equipamento. Por exemplo, a câmera de fadiga, ela é uma câmera que é instalada na cabine do equipamento, que ela vai estar olhando para a face, para o rosto do motorista e através de algoritmos ali, de inteligência artificial, ela vai estar entendendo se o motorista ele está sonolento, se ele está cansado ou se ele está, por exemplo, com o celular, se ele está desviando muito a atenção dele, não está olhando para frente da via. E em tempo real, por exemplo, essa câmera alerta o motorista dessa infração e também são armazenadas fotos para depois ser avaliado o que foi feito e como aconteceram essas infrações em campo. Então, é um aliado para aumentar a segurança das operações em campo. E do diesel, como é que faz o controle de combustível? É de acordo com a velocidade, o ritmo que o motorista emprega na estrada? Exatamente. Esse consumo ele pode ser tanto obtido do próprio equipamento, onde você tem um consumo específico de qual está sendo o consumo no momento real desse equipamento, mas além disso é importante também ter um controle de quanto está sendo abastecido esse equipamento. Com o controle do abastecimento você pode checar se você está tendo algum tipo de desvio ou se efetivamente os equipamentos estão tendo uma baixa no seu consumo ou se o equipamento está tendo um consumo mais elevado. Então, tanto o controle no equipamento em relação à velocidade, o quanto está sendo consumido no momento, quanto também todos os abastecimentos que são realizados, é importante ter esse tipo de controle para você conseguir medir e monitorar como está sendo essa redução desse consumo de diesel ali nos equipamentos em campo. Mas como é que funciona esse serviço? A empresa paga por determinados serviços ou é um pacote? Como é que funciona isso na prática? Essa pergunta é bem interessante porque houve até uma mudança de posicionamento no mercado. Antes o mercado tinha uma tendência de comprar esses equipamentos, comprar esses aparelhos e depois pagar por um serviço mensal, né, de monitoramento. Hoje em dia, todas as empresas já estão optando por ter esse equipamento incomodato. Então, todos os equipamentos que são instalados para monitoramento, tanto de combustível quanto de frota ou de segurança, são obtidos em comodato, então não se paga pela compra desse equipamento, isso fica diluído ao longo desse contrato e mensalmente se paga um serviço tanto de monitoramento quanto relativo ao comodato desses aparelhos. Então, isso trouxe uma abertura maior de mercado e, consequentemente, ali conseguiu trazer uma redução do custo inicial para obter uma tecnologia nesse sentido. Rafael, você acha que essa procura pelo serviço teve a ver com a mudança? A greve dos caminhoneiros fez com que algumas empresas comprassem a própria frota. Isso tem a ver um pouco com a mudança do cenário do mercado? Sem dúvida. A gente percebeu, as empresas que hoje estão primarizando essa frota, elas já têm como cultura fazer a gestão, ter sistemas, ter tecnologia, e isso foi para a frota que está sendo primarizada. Então, a gente percebeu a busca muito grande de empresas que estão primarizando essa frota, que ao primarizar também buscam que ela seja eficiente no seu uso no dia a dia e que se tenha maior controle e gestão dessa frota. Então, a gente percebe que houve essa mudança, né, pelas empresas
para fazer essa primarização da frota e, consequentemente, ter maior controle e gestão desse equipamento que foi primarizado dentro das operações. Achei curioso que esse monitoramento não é só de frota de caminhão, também vocês fazem gestão de insumos, é isso? Como é que funciona? Exatamente. A gente consegue fazer o controle e gestão ali, pensando no lado de agricultura de precisão, né, que eu acho que tem se tornado um assunto muito importante, está cada vez mais presente do campo. A gente percebeu uma redução do custo dos sensores e dos equipamentos que são necessários para fazer esse tipo de monitoramento, o que tem tornado essa solução cada vez mais constante e mais presente em campo. Então, esse tipo de solução ela vai estar gerenciando toda a aplicação de insumos ali, seja de adubação, herbicida, subsolagem, seja qual for a operação, para você aplicar o valor exato quando você está trabalhando com equipamento em campo. Então, isso permite que você tenha maior produtividade da sua colheita em campo, onde você tem maior produtividade do que foi plantado e, consequentemente, você tem uma redução no consumo desses insumos, porque você está medindo e está gerenciando exatamente o que está sendo aplicado em campo. Então, a soma desses dois fatores traz aí um ganho muito grande aí para controle e gestão desses insumos aplicados em campo pelos produtores. E quem tem procurado esse tipo de serviço, essa gestão, esse controle de insumos? Hoje isso tem modificado um pouco. Hoje, por exemplo, a gente tem atuado muito forte no setor florestal, que é um setor do agronegócio que tem ficado um pouco mais para trás no ponto de vista de soluções ali de monitoramento. Ele tem sido um setor que tem buscado a gente muito forte, mas hoje, primariamente, isso está muito relacionado aí tanto à cana-de-açúcar quanto a grãos em geral, são os principais setores que buscam esse tipo de solução com a gente. Tem a ver também com olhar a produção do vizinho, né? Quando um setor perceber como é eficiente, por exemplo, o setor de caminhões tem tido resultados positivos com esse monitoramento, quando o outro setor perceber, pode ser que aumente a demanda também, né? Com certeza, não, sem dúvida. Eu acho que sempre existe um benchmark com vários mercados, né? Então, uma vez que o setor florestal, por exemplo, enxerga e olha para o lado e consegue ver que tem soluções que podem ser adaptadas e seriam utilizadas para aumentar a sua eficiência, aumentar a produtividade, isso é visto com muito bons olhos e existe uma busca muito grande de pessoas que até olham para a vitrine, veem soluções que eles imaginam que pode se adaptar para a solução desse mercado específico e são utilizadas para poder aumentar a produtividade, enfim, para poder ter maior eficiência no uso desses ativos, desses equipamentos em campo. Rafael, você que é do setor deve acompanhar também, o agro brasileiro ele é muito criticado por essa questão de contaminação do meio ambiente, né, de poluição do meio ambiente. Tem algum trabalho relacionado a CO2, a redução de CO2, de monitoramento disso? Perfeito. A gente tem percebido uma procura muito ativa dos nossos clientes em relação a esse tipo de solução. Hoje, nós temos uma solução que faz o controle de emissão de CO2 da frota, então você consegue saber o quanto foi emitido de CO2 por um equipamento em campo, e a gente percebeu mais de 300% na busca dessa solução só no ano passado. Isso é interessante porque é um produto que nós ativamente não abrimos e não promovemos no mercado. Isso quer dizer que tem uma busca orgânica, né? O próprio produtor, o próprio agronegócio tem buscado soluções de sustentabilidade. E o que é mais interessante é que esse tipo de solução, ele coloca as metas, você pode estabelecer, por exemplo, metas de emissão de CO2 junto a metas de produção. Então, o que isso significa? Significa um amadurecimento do agronegócio brasileiro, onde você coloca no mesmo ponto uma meta de produtividade do seu campo, né, dos seus equipamentos, junto a metas de emissão de CO2. Então, uma vez que você é mais eficiente utilizando seu ativo, você vai medir o que essa eficiência vai impactar na redução e na emissão de CO2 e, consequentemente, você vai conseguir ter uma operação mais verde e mais sustentável. Então, isso tem sido uma vitrine, um foco muito grande, é o nosso produto hoje que tem sido tem mais crescido e tem sido mais oferecido e vendido no mercado atualmente. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Até a próxima.